Voltando com mais um vídeo obscuro sobre os pequenos terroristas e a data limite. No episódio 9 parte 2 vemos uma breve cena sem muita importância para o roteiro. Pelo menos é isso o que até eu imaginei. Se trata de Iago ouvindo música em seu quarto. Mas se repararmos bem ao fundo, poderemos ver que existe uma espécie de quadro com um número. O número é 2019, mas por que 2019 se o episódio foi postado em novembro de 2014? É aí que entra uma teoria da conspiração que aconteceu aqui no nosso mundo real. A data limite que tanto é falada pelos espíritas aconteceu no dia 20 de julho de 2019. Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil, teria feito uma previsão em 1971, do programa Pinga Fogo, falando sobre a data limite para a humanidade passar por transformações profundas. Curiosamente, menos de 6 meses depois apareceu a pandemia do novo coronavírus. Ele teria afirmado que tudo tinha a ver com a chegada do homem à Lua, no dia 20 de julho de 1969. De acordo com o médium, naquele dia, entidades tinham se reunido no mundo espiritual e decidido dar o prazo de 50 anos para a humanidade. Se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, vencido o prazo de 5 décadas, a Terra e seus habitantes viveriam uma nova era. Bom, como já sabem, a criadora do desenho, apesar de não ser espírita, é obcecada por mensagens subliminares e teorias da conspiração. Em 2014 ela e sua amiga co-criadora da série animada Lígia, ouviram falar dessa suposta data limite. Sem saber se isso iria ou não acontecer, Beatriz pensou por que não colocar isso de forma aleatória em algum episódio e esperar os anos passarem para ver o que acontece. E foi isso que ela fez. Então, os anos se passaram, e em 2019 finalmente algo acontece, e o mais intrigante de tudo isso é que em 16 de março de 2020, quando o vírus já havia sido descoberto, Beatriz estava completando 20 anos de idade, inclusive Egg e Bia fazem aniversário no mesmo dia. E foi neste dia em 2020, aniversário de Bia e Yag, que a notícia sobre a pandemia e o início da quarentena se espalhou pelo mundo inteiro. A coincidência disso é que a notícia se espalhou no dia do aniversário de Yag e de Bia, e é Igor o principal desta cena. Logo depois ele sai de seu quarto para se encontrar com Bia e Jeff. Bia havia aparecido minutos antes primeiro para ficar com Jeff conversando na beira da piscina antes de Yag aparecer. Beatriz, a criadora da série, foi surpreendida por Lígia que no mundo real durante uma conversa neste ano em 2024, perguntou, "Isso aqui tem algum significado?" Beatriz respondeu sua companheira de canal dizendo que provavelmente deveria ter lançado o episódio em 2019 e aquilo não teria significado algum. Mas Lígia prontamente respondeu que o episódio havia sido lançado em 2014, foi nesse momento em que as duas se lembraram da tal data limite. Beatriz ficou perplexa com a observação que Lígia havia feito sobre algo que nem ela lembrava mais. Oi, aqui é a Beatriz Santiago falando. Então, basicamente eu fiquei chocada porque eu não me lembrava mesmo de que eu tinha colocado aquilo como uma espécie de, vamos chamar assim, brincadeira com o futuro. Eu gostava muito de teorias da conspiração na época e eu ouvi falar disso em 2014, decidi colocar lá e pensei, se eu acertar que vai acontecer alguma coisa, se eu colocar ali e acontecer alguma coisa, vai ficar marcado no desenho que eu acreditei e que eu coloquei lá. Não que eu previ, porque quem previu não fui eu, foi o Chico Xavier, né? E aconteceu. Tanto é que também tem aquela coincidência do meu aniversário. Eu comemorei meu aniversário no dia 17 de março de 2020 e não no dia 16. Só que no dia 16 já tinha saído a notícia de que a quarentena havia começado, que teria que ser tomadas medidas mais drásticas, assim, para lidar com isso de forma emergencial. E realmente, gente, o episódio foi postado em 2014, vocês podem conferir entrando na playlist do canal e verificando lá o episódio 9, parte 2. Vocês vão ver pelos 7 minutos o Yagi sentado na cama com aquela placa atrás dele. No futuro eu ainda vou falar sobre a Era de Aquário, que se falava desde os anos 60, 70... E eu acho que tem muito a ver com a data limite. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, se inscreve pra me ajudar, compartilha se você gostou e é isso.